Agora o terceiro bloco é questionamento sobre comércio exterior e financiamento da Previdência Social. Gilfran, vamos passar aqui então a sacolinha para pegar os crachás daqueles que desejam fazer questionamento sobre esse ponto de pauta, que é a questão do comércio exterior e financiamento da Previdência Social. Vou pegar o primeiro questionamento. Tirei. Elias, começou por você. É bom quando fala em comércio exterior, para mim, evidentemente, nós estamos passando. Né? É que, infelizmente, o Porto não é como era antes. Né? As mudanças de normativas, né? Até, posso até estar enganado, 106, 111, né? A 106, 111, né? Que restringiu muito o poder do auditor fiscal. Mas eu acho que o que merece aqui ser discutido e arguído aos nossos colegas candidatos, na realidade, qual é a aduana que nós pretendemos para o nosso país, apesar que já foi muito abrangente, quando vocês falaram na falação inicial, né? Alguns citaram até a questão das fronteiras, né? Mas a aduana ela tem um papel sindical muito importante, porque é um grande instrumento de pressão em qualquer negociação, né? Mas também tem o seu papel constitucional, federativo, repito, como já foi dito aqui pela manhã. Né? A pergunta que eu faço é que, será que esse papel da aduana, no cenário nacional e no cenário mundial, inclusive com a geopolítica que está sendo adotada hoje no mundo, de integralizar, internacionalizar totalmente o comércio internacional? Então, eu faria duas perguntas. Primeiro, será que isso não nos levaria a pleitearmos que a Receita Federal seja um órgão de segurança nacional escrito na Constituição brasileira? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é o conflito, velocidade de despacho e segurança nacional. Até que ponto nós vamos conseguir conviver com essa matriz que colocaram na Receita Federal, e grande parte do mundo adota, que é acelerar os despachos, e muitas vezes em detrimento da segurança nacional. Elias, vamos agora sortear quem vai responder. Para responder, o Dão e os demais fazer seus comentários. Dão, até 5 minutos. Bom, Elias conhece bastante essa questão da aduana, a questão da importância do controle sobre o comércio internacional, mas eu penso o seguinte, eu penso que o comércio internacional ele tem uma dinâmica que vai se modificando, né, uma dinâmica realmente bastante acelerada, o processo todo vai se modificando com o tempo, sobretudo a partir da década de 90, nós tivemos um crescimento muito grande do comércio internacional em operações intrafirma e em operações com paraísos fiscais, o que transforma o comércio internacional num mecanismo importantíssimo de evasão, de planejamento, né, corporativo, de planejamento das grandes multinacionais, sobretudo com a utilização do comércio como instrumento para fluxos ilícitos de divisas. Bom, qual é o papel da aduana nesta nova configuração do comércio? Ora, o papel da aduana é estar presente no meio do processo, ou seja, a aduana é a pedra no meio do caminho. Ou seja, nós temos que exercer a função de pedra no meio do caminho, evitando que esta enxurrada que o comércio internacional produza danos internos à economia nacional. Não há a menor dúvida de que a aduana é órgão de proteção. Não há a menor dúvida de que nenhum país do mundo cresceu e desenvolveu a sua economia sem uma aduana forte, sem controle aduaneiro forte, controle sobre o comércio internacional fortalecido. Também não há dúvida de que a aduana atua no flagrante
de questões relacionadas diretamente com questão de segurança. Ou seja, nós estamos exatamente nos locais por onde passam armas, por onde passam drogas, por onde passam contrabando, descaminho, enfim, estamos ali, naquele ponto, estrategicamente colocados ali, para fazer o primeiro enfrentamento a esse tipo de crimes, a esse tipo de ilícitos. Bom, qual é o papel da aduana no futuro? Bom, a aduana e a Receita Federal como um todo, ao assumir a aduana dentro da sua estrutura, assume sim a função de proteger o país. Assume sim a função de proteger a economia, mas não apenas a economia, proteger a sociedade, o trabalho nacional, proteger as pessoas, proteger a organização social interna. Isto é novidade? Não, isso não é novidade. Todas as aduanas do mundo têm essa mesma missão. Proteger a sua organização social e econômica interna. E não o contrário. As aduanas não podem ser levadas a proteger o mundo de nós, como se tenta fazer com muitos mecanismos do tipo mecanismos de facilitação de comércio, onde a aduana passa a atuar em favor do comércio internacional e não fiscalizando o comércio internacional. É preciso que a gente tenha claro que não dificultar as operações de comércio internacional não tem o mesmo significado de facilitar o comércio. Facilitar o comércio pressupõe atuar para ele. Fiscalizar o comércio significa atuar no sentido do objeto comércio, atuar para a sociedade. Eu entendo que precisamos aperfeiçoar os processos, afinal nós já não estamos mais entre um produtor de mercadorias e um consumidor de mercadorias. Nós estamos no meio dos processos logísticos das grandes multinacionais. O comércio internacional que se intensifica no comércio intrafirma nos coloca no meio do processo. Ou seja, nós não estamos mais entre um mercado produtor e um consumidor. Nós estamos no meio da logística internacional. E dentro da logística internacional nós temos que mudar os nossos métodos. Como atuar? Como atuar como instituição aduaneira, como instituição de controle sobre o comércio internacional? A primeira grande mudança que eu penso ser absolutamente necessária é mudar a natureza da atividade que exercemos. A aduana brasileira não deve ficar vinculada àquilo que no passado foi criado de fiscalização de imposto de importação. Eu falei antes, a Receita Federal se organizou fatiando as empresas em tributos. E a aduana é que cuida do imposto de importação. Não podemos ser mais isso. Nós temos que ser a organização do Estado especializada nos fluxos internacionais de comércio, e independentemente dos efeitos que esses fluxos produzam, se são efeitos no imposto de renda, se são efeitos no IPI, se são efeitos no ICMS, se são efeitos inclusive no imposto de importação e no imposto de exportação. Independente. A questão fundamental que centra a nossa atividade como fiscais aduaneiros, como auditores fiscais aduaneiros, é a especialização no comércio. Temos que ser especialistas em comércio internacional e avaliar e atuar sobre todos os efeitos que o comércio internacional possa produzir, seja no campo tributário, mas também em outras áreas. Ora, por que a aduana não pode atuar na área de segurança nacional nesse aspecto? Não pode atuar na área da saúde, na área... Enfim, claro que tem outros órgãos, mas quem está na ponta e quem tem a competência primeira, ou a competência privativa de autoridade aduaneira, somos nós. Então eu acho fundamental que a gente reveja, de certa forma, o nosso papel no controle de comércio internacional, que a gente passe a enxergar o comércio internacional na dimensão que ele tem hoje. Ele não tem mais a dimensão da década de 70, da década de 80, da década de 90, quando se configurou esse modelo de aduana que nós temos. O comércio internacional tem outra dimensão. Ele passa a cumprir outras finalidades dentro da estrutura e arquitetura econômica e financeira global, e a gente precisa se adequar a isso e enfrentar os problemas que o comércio internacional produz à nossa economia e à nossa sociedade. Obrigado. Obrigadão para os comentários. Antônio. Bom, até 2 minutos. Inicialmente, sobre a pergunta se a Receita Federal deveria ser incluída como órgão de segurança. Nós somos considerados órgãos de segurança para os outros órgãos, apesar de não estar isso registrado em lei. Eu acredito que sim,
que deveríamos sim constar em lei isso. Mas todos os órgãos de segurança pública, principalmente quando se trata de comércio exterior, de aduana, de fronteira, considera a Receita Federal como órgão de segurança. Inclusive, numa pergunta para a ANAC, só para ilustrar, aqui a DOAR fez, se o helicóptero da Receita poderia descer em algum lugar que não fosse um heliponto homologado. Respondeu sim, né? Vocês são considerados pela ANAC órgão de segurança. Então, eu acredito que isso deveria estar realmente na lei. Em relação à fiscalização do comércio exterior, nós necessitamos muito de investir mais em inteligência. Os processos deverão ser agilizados, sim, essa é a tendência do mercado internacional, é a tendência de todos os países. Alguns anos atrás, teve um evento de comércio exterior com a aduana da Itália. E, na época, o nosso quantitativo na aduana era em torno de 4.500 servidores, entre auditores e analistas. O representante da Itália só riu e falou: nós temos esse mesmo quantitativo na inteligência aduaneira na Itália. Né? Então, eles trabalham muito com isso. Não é aquilo que é declarado, não é aquilo que está apenas ali no sistema, mas investigação. E com a agilização dos processos, nós temos que investir na inteligência, nós temos que descobrir fraudes. Agora, além do despacho aduaneiro, se preocupa muito, o que me preocupa muito é a fronteira do Brasil. Teve um colega que fez uma análise das importações, eu estou falando rápido para ver se dá tempo, as importações e exportações do Paraguai, e é impressionante a comparação com a população do Paraguai, o tanto de coisa que fica claro que o Paraguai importa e repassa para o Brasil, principalmente em questões de armas. Então, essa fronteira nossa está totalmente abandonada. Então, quer dizer, aumenta muito a fiscalização e o controle nosso no despacho aduaneiro, mas a nossa fronteira está totalmente aberta. Então, isso preocupa muito. E nós temos, sim, que investir muito em tecnologia para isso, muito em vigilância eletrônica. Né? Nós precisamos estar monitorando não só a fronteira, como os portos e tudo, porque nós nunca vamos ter mão de obra suficiente para fazer um controle realmente efetivo. Né? Com o aumento do comércio internacional, nós não vamos conseguir isso se não tivermos muita tecnologia para enfrentar essa realidade, e principalmente nas fronteiras. Volto àquele assunto que eu falei no início. A Receita Federal assumir a coordenação perante aos demais órgãos de segurança do controle das nossas fronteiras. Obrigado, Geraldo. Com relação à primeira pergunta, eu estou totalmente de acordo com o Antônio. Eu acho que a Receita Federal tem que ser a autoridade número 1 que vai coordenar as demais autoridades naquela região. Evidentemente que não temos estrutura nenhuma, nós, isoladamente, para fazer a segurança das fronteiras. Então, vamos precisar estar ladeados da Polícia Federal, do Exército, para poder fazer essa missão. Né? Mas a autoridade maior é o auditor fiscal da Receita Federal. Com relação ao despacho aduaneiro, eu concordo com o Dão, não se pode confundir facilitação de comércio exterior com a nossa tentativa de ser o mais célere possível para não atrapalhar o comércio exterior. Né? Uma coisa é tu teres a fiscalização, outra coisa é tu pensar em eventualmente abandonar a fiscalização para facilitar a vida dos outros. Isso não. Tá? Então, a facilitação do comércio exterior e a aceleração do despacho aduaneiro sempre dentro do limite de que possamos exercer a nossa atividade na sua plenitude. Essa é a minha posição. Ok. Marcelo. Boa tarde a todos. Eu acho que nós temos, com relação à primeira pergunta, se devemos ou não ser um órgão integrante da segurança nacional, eu creio que sim, dentro dos portos, aeroportos e pontos de fronteira, enfim, na zona primária. Eu acho que nós temos que fortalecer cada vez mais o papel da aduana no combate ao contrabando e descaminho, talvez ter uma ênfase menor nessa questão de mero facilitador das transações comerciais internacionais, mas efetivamente ter cada vez mais um foco maior no contrabando, descaminho e comércio de armas, drogas e munições. É preciso que nós tenhamos uma aduana moderna, com capacitação, com tecnologia, o Antônio falou com inteligência, cada vez mais utilizar esses instrumentos.
E eu acho também que é preciso dar, justamente para evitar essas situações ou inibir essas situações de venda firma a firma, dar um empoderamento maior para o auditor, no sentido de poder fazer o arbitramento de preço em determinadas operações dessa natureza, porque a gente sabe que, na prática, acabam sendo utilizadas para fins de subfaturamento e de planejamento tributários abusivos. Então, é importante ter esse empoderamento para a utilização de arbitramento nas bases tributárias comerciais, especialmente firma a firma. E também acho que é importante a gente pensar em utilizar alíquotas específicas de imposto de renda, ou complementares, ou subsidiárias, enfim. Mas é importante nós começarmos a pensar nisso, dada a dinâmica do comércio internacional hoje. Marcelo, dão para... Nenhuma economia sobrevive sem controle das fronteiras, controle de comércio, controle dos fluxos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nenhuma organização social, né, minimamente organizada, minimamente estruturada, consegue sobreviver se ficar à mercê dos fluxos ilícitos. O livre comércio é o contrabando. O livre comércio é o contrabando. Então, se eu combato o contrabando, eu já estou contra o livre comércio. Esse é o primeiro ponto, né? O GATT, desde 1947, ele impôs uma doutrina livre-cambista ao mundo. E a gente foi se adequando a essa doutrina livre-cambista. Vejam que isso aí está sendo revisto. Várias medidas, inclusive do governo norte-americano, está revendo esses dispositivos do GATT. Ou seja, o ambiente de protecionismo está ressuscitando no mundo. Se é bom ou se é ruim, isso é irrelevante. A questão é que nós não podemos nos organizar toda a estrutura aduaneira para uma doutrina estabelecida do ponto de vista econômico e perder de vista que essa doutrina pode ser mudada a qualquer hora. A qualquer hora, dada a realidade e a dinâmica do mundo, né? O mundo está mudando, essa doutrina vai mudando, os países vão se fechando e vão se protegendo e nós abrimos mão dos controles. Então é muito importante que a gente restabeleça controles, né? Outra questão extremamente importante que o Antônio trouxe aqui é nossas fronteiras são absolutamente permeáveis. Essa realidade a gente não muda. Essa realidade a gente não muda. A gente não consegue estabelecer uma barreira que controle todas as fronteiras do país. Isso não há dúvida quanto a isso. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão do controle. Os controles que seriam exercidos tradicionalmente nos portos, nas portas, nas fronteiras, pontos de fronteira, eles têm que ser reorganizados. Né, o controle aduaneiro passa a ser internalizado. Nós vamos fazer controle aduaneiro em São Paulo, nas capitais, no Rio de Janeiro, enfim, dentro dos estados onde aquelas mercadorias de alguma forma entraram e cumpriram e produziram algum efeito. Eu acho que a revisão do papel da aduana é extremamente importante. Nós temos que rever o nosso papel, meio que sem esse vício de rever o nosso papel vinculado às orientações internacionais. 30 segundos. Rever o nosso papel, sim, mas vinculado às questões internas do país. Para onde vai este país? Para onde vai a organização da nossa economia? Para onde vai a nossa sociedade? E aí a gente revê o nosso papel como aduaneiro, como estrutura de proteção, como estrutura de segurança, que eu concordo com essa terminologia, né? Estrutura de participante da estrutura macro, né, de segurança nacional. Eu não tenho a menor dúvida de que nós devemos cumprir um papel nessa estrutura de segurança, estrutura de proteção, estrutura de defesa. Nada disso é incompatível com a celeridade do comércio internacional. Nada disso é incompatível. A celeridade do comércio internacional é algo importante. Agora, não é incompatível com a proteção e o controle. Obrigadão. Vamos agora sortear o segundo questionamento. Bom tempo. Bem, eu gostaria de voltar sobre o tema já tentando aprofundar, sobre o tema das fronteiras. A impressão que eu tenho que para obtermos sucesso, pelo menos um razoável sucesso, no controle das nossas fronteiras, exige a integração das aduanas
principalmente no Cone Sul, né? Para poder, inclusive, rastrear e combater o tráfico de drogas, né? De armas também, né? Eu gostaria de saber como fazer, saber dos senhores como fazer essa integração maior das aduanas na América do Sul. Vamos sortear o Sabatinado que vai responder. Marcelos. Bom, eu entendo, em bom tempo, que é necessário efetivamente que aconteça essa integração das aduanas, especialmente com relação aos países do Mercosul, mas essa integração deve ir muito além do mero intercâmbio de informações, porque efetivamente isso não resolve a situação. É preciso, a meu ver, que a gente tenha um planejamento assim, cuidadoso. Nós não me parece que tenhamos as administrações aduaneiras todas no mesmo nível de eficiência. Então, acho que a questão do nível de eficiência entre as diversas aduanas deve ser trabalhado previamente, porque senão assim, fica algo de que uma aduana vai acrescentar muito à outra e a outra, assim, não há, sem o nivelamento não é possível que haja crescimento dos termos de troca dessa parceria. Eu acho que é uma questão que deve ser pensada, mas tem que primeiro nivelar. O primeiro passo para se fazer isso é buscar o nivelamento das administrações aduaneiras. Na sequência, deixa eu ver aqui. Geraldo. Eu acho que nessa questão da integração com outras aduanas, a questão que permeia ela é a questão da soberania, né? Nós podemos abrir mão de ter presença nossa na fronteira porque outro Estado tem? A minha resposta inicial é não, né? Eu acho que o Estado brasileiro deve ter presença sempre, né? E o que mais me preocupa eu não sou da área aduaneira na Receita, eu trabalho com julgamento e tributação, mas o que eu vejo, me parece, né, é que o que falta para nós é a integração entre órgãos nacionais nossos, para fazer com que a nossa fronteira fique mais protegida, né? Então, quando se fala em integração nas aduanas, eu primeiro colocaria foco na integração entre os órgãos brasileiros que atuam na fronteira. Depois, como disse o Marcelo, a nível de informação, sim, isso aí se troca. Isso tranquilo. Mas deixar de ter presença brasileira na fronteira, eu não deixaria, não. Obrigado. Dão. Eu acho que temos que pensar sobre dois aspectos, Bom Tempo. Uma questão é a aduana que combate contrabando e descaminho, a aduana que combate o fluxo ilícito, né? Essa é uma aduana repressora, é uma aduana presencial, é a aduana que tem que estar presente numa barreira ainda que seja invisível. Invisível quer dizer barreira eletrônica, barreira com câmeras, enfim, uma barreira. Nós temos que estar presente nesse enfrentamento aos fluxos ilícitos de mercadoria. A segunda abordagem que eu queria colocar é que aí sim o intercâmbio me parece extremamente relevante. Dos 10 países que mais negociam com o Brasil entre importações e exportações, 7 são paraísos fiscais. Ora, por que 7 países são paraísos fiscais? É porque os preços dessas mercadorias, desses 10 países que mais negociam, não são preços confiáveis. São preços que foram praticados por um planejamento tributário. São preços fictícios. 7 de 10 é muita coisa. Como é que se combate esse tipo de situação onde a manipulação dos preços internacionais passam por baixo dos nossos olhos diariamente?
Como é que se combate isso? Né? Nós damos aos paraísos fiscais o mesmo nível de tratamento que se daria a qualquer tipo de operação, como se fossem operações normais, quando a gente sabe que predominantemente esse tipo de operação é fictícia. Segunda questão é que as medidas internacionais para combater o planejamento internacional, ou a erosão das bases de tributação, que é o BEPS lá da OCDE, e outras medidas que têm sido implementadas, inclusive no âmbito da ONU, nenhuma delas trata de uma questão fundamental: o intercâmbio automático de informações recíprocas. Que são informações recíprocas? Uma declaração de exportação brasileira corresponde a uma declaração de importação em qualquer país do mundo. Não interessa que país que comprou ou vendeu a mercadoria. A mercadoria saiu daqui e entrou em algum país. Esse intercâmbio automático da DI de lá com a DE daqui deveria ser uma coisa natural. Ou seja, ao declarar uma importação no Brasil, eu deveria ter acesso automático da declaração de exportação do país que exportou. E aí eu vou verificar aonde que ficou a diferença de preços. Hoje nós temos que, no comércio internacional, mais de 70% é operação intrafirma. É operação com paraísos fiscais, mais de 70%. Fizemos um estudo recentemente sobre a exportação do minério de ferro. Veja que a gente não dá muita importância às exportações. 25% dos preços do minério de ferro no comércio internacional fica na Suíça. 25% do preço fica na Suíça. Não fica no Brasil. 25% do faturamento das empresas exportadoras de minério de ferro fica na Suíça. Isso é lucro não tributado no Brasil. Isso é PIB não contabilizado no Brasil. É PIB suíço. E passa por nós, passa pela aduana. Nós somos a aduana. Então, na verdade, a gente tem que se organizar de tal forma a enfrentar os dois lados do problema. O lado do comércio ilícito clandestino, e aí sim a repressão é fundamental, e o lado do planejamento abusivo. E aí a inteligência é fundamental. Então nós temos que trabalhar nessas duas frentes, não podemos abrir mão de nenhuma delas. A integração eu vejo nesse ponto, com essa referência, muito mais com essa referência. Antônio. Eu concordo plenamente com o Dão. No que se refere à integração das aduanas, funciona muito bem para aquilo que é declarado, para agilizar o despacho aduaneiro. Isso funciona muito bem. Agora, em relação a fraudes, não funciona, nunca funcionou. Eu participei da criação do Comitê Internacional de Combate a Ilícitos Aduaneiros do Mercosul, isso há uns 20 anos atrás. E por que não funciona? Porque cada país se preocupa com a fraude que afeta o seu país. Se afeta o outro, eles não têm essa intenção de colaborar. E eu pergunto, como confiar, por exemplo, em alguns países? Eu vou dar o exemplo da Bolívia. A Bolívia tinha um decreto presidencial que autorizava o plantio de 24 mil hectares de coca, com a alegação de ser para consumo local da folha de coca, do chá de coca, que é um costume deles. E agora o Evo Morales alterou o decreto passando para 44 mil, dobrando a área cultivável. A Bolívia não consome nem 4% disso. Na hora de assinar o decreto, ele usou a seguinte palavra: os Estados Unidos tentaram vencer a coca e a coca venceu os Estados Unidos, e assinou o decreto. Então, quer dizer, é uma produção oficial de droga. Como é que a gente vai se relacionar com isso? Tem a criação agora das facções do norte do crime organizado, né, que todos aqueles assassinatos nos presídios é de briga de facção. E estão tomando conta do norte, da Amazônia, do Acre, Roraima, Rondônia, tudo. Por quê? Para controlar a distribuição de drogas e armas no Brasil inteiro. Isso está tomando conta do Brasil. Então, se não controlarmos a nossa fronteira, a segurança desse país acabou. Né? Por isso que eu falo, investir na fronteira é economizar lá na frente. Não adianta eu ficar tentando resolver o problema da segurança nas grandes cidades se arma e droga entra à vontade. Se os países que estão na nossa fronteira ali não têm um controle disso, não têm condição de controlar e de coibir isso. Então, necessitamos sim de uma aduana forte, necessitamos de um controle forte, necessitamos assumir esse controle, essa coordenação junto com os demais órgãos, que é uma questão de segurança nacional. Obrigado. Concluindo, Marcelos. Breve, só enfatizar de que o que eu disse agora há pouco, que efetivamente é necessário o nivelamento das aduanas, prévio a essa integração. Me parece que isso é um processo, bom tempo, demorado, se não é um processo rápido. Precisa que se tenha objetivos claros, que haja transparência na negociação,
Do contrário, nós vamos acirrar ainda mais as dificuldades que nós já temos no controle no combate ao contrabando e ao descaminho. Ok, vamos ao terceiro questionamento. Luciano do Espírito Santo. Luciano. Boa tarde a todos. Queria parabenizar os candidatos aí, indicados aí pela lista tríplice, e dizer que, de certa forma, eu já até me sinto contemplado pela resposta que todos deram aí aos questionamentos do Elias. Mas, como um aduaneiro nato, né? Eu sou aduaneiro há muito tempo, uma época em que a gente dizia, eu sentia, pelo menos naquela época, a aduana mais desvalorizada. A gente até tinha uns jargões, a gente dizia que a aduana era o primo pobre da Receita. E eu vejo que tem um colega da repressão aqui, o Geraldo, né? Antônio. E a repressão ainda era o primo pobre da aduana. Mas a gente tem visto aí a aduana realmente valorizada, de um tempo para cá, com muitos investimentos em tecnologia, né? E lá no Espírito Santo, por exemplo, meu estado, nós temos o Centro Nacional de Cães de Faro, tem tido uma atuação muito brilhante, muito respeitada aí pela sociedade. Mas tem um ponto específico que eu queria chamar a atenção. Com essa crescente informatização da aduana brasileira, e isso é um processo irreversível, eu reconheço, nós temos que adotar isso, investir em segurança, inteligência, análise de risco, como já foi feito aqui, mas a gente tem notado que tem havido talvez uma supervalorização dos sistemas e uma subvalorização do homem, do feeling, tem sido desprezado o feeling do homem aduaneiro. E isso me preocupa um pouco. E o resultado mais grave disso que você vê é nessa manipulação desses percentuais de controle nos sistemas. Então, eu me pergunto e me intriga o seguinte, como que num dia chega-se à conclusão de que é necessário 5% das declarações no Canal Vermelho para que haja o efetivo controle e proteção das nossas fronteiras do nosso país. No outro dia, talvez por um motivo de greve, de qualquer coisa, esse índice baixa abruptamente para 1%, para 0,5%. Quer dizer, o que se fazer, e aí vai a minha pergunta agora, tentando ser mais objetivo, o que se fazer agora, o que os candidatos pensam a respeito de estabelecer controles para isso, para evitar essa manipulação desses índices de percentuais de controle aí nos sistemas aduaneiros. Muito obrigado. Sortear aqui. Tânia. Antônio. Bom, sobre a repressão, seu primo pobre da aduana, que é o primo pobre da Receita, quando eu fui convidado para assumir o recém-criado núcleo de repressão em Goiânia, quem me convidou foi, inclusive, o Walter Edson, que é o presidente da DS de Brasília, e eu resolvi aceitar, e eu já trabalhei em várias áreas da Receita, inclusive fiscalização de imposto de renda. Vários colegas foram na minha sala e falaram, pô, Antônio, você tem tanto tempo de Receita, você poderia escolher qualquer área aqui da delegacia para trabalhar e você vai aceitar ir para repressão, você é doido? Eu falei, não. Eu estou aceitando um desafio que, na minha opinião, é uma área extremamente importante que a Receita Federal não está olhando para ela como deveria olhar. Para mim é um desafio e eu gosto de desafios. E aí eu aceitei e realmente é uma atividade dura, mas uma atividade que a gente consegue realizar trabalhando com diversos órgãos parceiros. A gente trabalha com todas as polícias, com Cefaz, com o Ministério Público e até com a Justiça Federal. Então, isso possibilita a gente criar essa integração tão necessária dentro do Brasil, de parar de se trabalhar isolado. Hoje a gente vê muito na administração pública, um órgão trabalha e ele não quer compartilhar informações com outros órgãos. Saiu aquele decreto
né, se eu não me engano, há um ano atrás, dizendo da troca de informações, excluído ali o sigilo fiscal ou outros sigilos, né, que as informações têm que ser compartilhadas. A gente não conseguiu isso até hoje. Tem sistemas aí que não tem nada de sigiloso, como até sistemas de câmeras de monitoramento que alguns órgãos têm e não compartilham. Então, essa cultura de olhar apenas para dentro, olhar apenas para o umbigo, prejudica muito. E nessa área a gente consegue, a gente necessita dessa integração com os demais órgãos federais e órgãos de segurança para que a gente consiga desempenhar o papel corretamente. Bom, em relação a esses controles de comércio exterior, eu acredito que a aduana tem que ser o mais independente possível e que esses índices eles têm que ser fixados e para mudar teria que ter uma justificativa. Tá? Eu acho que não é simplesmente ir lá e mexer no sistema e mudar esse índice. Eu acho que isso tem que ter um estudo para que se tenha os índices adequados e, a partir daí, se justifique o motivo por qual se alterou aquilo. Agora, a tendência que eu acho é que nós vamos chegar a um ponto de ter 100% canal verde. E qualquer saída do canal verde vai ser por um processo de inteligência fiscal. Mas desde que a gente tenha uma estrutura para isso, como alguns países funcionam dessa forma, né? Teoricamente, toda importação estaria liberada e a inteligência aduaneira vai atuar no sistema, como é permitido no Siscomex, separar aquelas para serem fiscalizadas que têm alguma suspeita. Mas para isso nós temos que ter tecnologia, para isso nós temos que ter mão de obra para isso. Mas eu acredito que essa mudança de índices não deve estar a bel prazer de uma pessoa que chega lá e muda. Isso tem que ser justificado. Por que se está mudando esse índice agora? Né? É o quê? É porque tem uma greve? É porque tem algum outro motivo? Não. Né? Quem alterou tem que justificar por quê e tem que se responsabilizar por isso, porque a segurança da aduana é a segurança do Brasil. Tá? Então, nós temos, sim, que intensificar os controles, mas em termos de inteligência. Se a gente colocar lá 50% de canal vermelho vai resolver? Não, nós vamos reduzir o fluxo, nós não vamos ter mão de obra para isso e não vai, talvez, melhorar a qualidade da nossa aduana. Nós precisamos de ter equipes de inteligência, ter sistemas inteligentes fazendo isso e liberando o auditor fiscal para processos de investigação. Nós não temos mais de que fazer aquele despacho de ficar lá conferindo mercadoria. Até para isso tem que ter categorias auxiliares. O auditor ele tem que trabalhar no processo de decisão, no processo de análise de dados e outros servidores podem fazer ali o trabalho de conferência física, os trabalhos 30 segundos. Mais simples. Tá? Então é assim que eu penso numa aduana forte. Uma aduana que tenha capacidade de, com processos de investigação e de inteligência, detectar as maiores fraudes. E o despacho aduaneiro, quanto mais ágil ele for, melhor, desde que a gente consiga realmente coibir as fraudes do comércio internacional. Ok. Marcelos. Bom, eu vou iniciar por uma constatação que me parece interessante em relação ao que o Luciano falou. Inclusive em relação ao exemplo que ele deu. Eu acho curioso como, com toda a tecnologia que nós temos, ainda é o faro do cão, que talvez seja o instrumento mais eficiente no combate, na identificação na identificação da droga. Isso, assim, eu estou falando isso porque me parece que e eu concordo contigo, Luciano, me parece que há uma confiança excessiva nos sistemas da Receita Federal. Então, eu penso que é importante que nós tenhamos uma maior descentralização no gerenciamento dos parâmetros de fiscalização de zona primária, para que a gente não perca justamente esse feeling, esse sentimento do auditor, essa experiência que foi acumulada. Acreditar assim, exclusivamente em sistemas, de algum modo, nos parece uma certa prepotência nossa de confiar cegamente em tudo que está ali no sistema. Acho que é importante que tenhamos mais informações, inclusive informações que não sejam de natureza exclusivamente fiscal, são muitas vezes importantes no trabalho de inteligência e de identificação.
não perder esse histórico, essa sensibilidade do auditor, esse olhar, essa experiência, me parece que é importante, que a gente consegue, dando um maior, estabelecendo maior descentralização no gerenciamento dos parâmetros e da própria seleção. E também acho que é importante ter um acompanhamento, ter um histórico dos fatos mais relevantes acontecidos durante o despacho aduaneiro. Ok. Geraldo. Bom, então a pergunta era com relação aos índices, né? A fixação de índices para efetivação de fiscalização. Eu acho que essa é uma questão que remete também até à própria questão do MPF, né? Que é a liberdade da autoridade fiscal para agir, né? Então se falou aqui no feeling, no sentimento do auditor, que tem experiência, né? E tem elementos que não aparecem nos sistemas. O nervosismo da pessoa que se apresenta e diversos outros, né? Então, quando a gente fala aqui em eventual manipulação de índices, né, de fiscalização por critérios desconhecidos, que pode até ser um movimento paredista, né, o que está em xeque aí é a soberania nacional e a segurança da nossa população, né? Então, como disse o Antônio, há que existir a responsabilização quando alguém faz uma manipulação do índice que pode colocar em risco toda a sociedade. Essa é a minha opinião. Dão. Concordo com tudo que foi dito aqui, né? Eu acho que nós estamos vivendo, sim, uma tendência de subvalorizar o humano, né? E supervalorizar o eletrônico, né? Os sistemas. Né? Os sistemas dão a linha e as diretrizes e nós somos operadores do sistema. A gente age porque o sistema mandou. A gente age porque o sistema determinou. O sistema, na verdade, é alguma coisa que a gente desconhece suas motivações. Né? A gente desconhece suas motivações. Isso, de outro lado, isso não afasta a nossa responsabilidade presencial de estar naquele local e, ao constatar determinadas irregularidades, agir de ofício e poder agir de ofício. E também não nos libera disso. Essa que é a grande questão. A gente pensa que, ao ficar, de alguma forma, atrelado ao que o sistema determina, a gente estaria protegido. Né? Interessante que o pressuposto de selecionar 5% para a conferência é de que 95% estaria correto. Esse é o pressuposto, ou seja, o poder de escolher alguma coisa para fazer significa um poder muito maior de escolher o que não fazer. Essa que é a grande questão. Então, quando a gente pega 5% e não dá resultado, a nossa conclusão imediata é de que se selecionou demais. E, de fato, não é essa conclusão automática que deveria existir. A conclusão é de que se selecionou errado. Então, a questão é que, muitas vezes, em 5% de seleção, apenas 1% dá resultado e o operador do sistema vai lá e diz, bastava selecionar 1%, estava resolvido. Entende? Então, existe uma má interpretação dos dados que aparecem na indicação dos índices de seleção. Claro, concordo plenamente aqui com o que o Antônio falou. Índice é um dado científico, precisa ter comprovação. Eu preciso ter estudos que demonstram qual é o índice de seleção adequado para garantir um nível adequado de proteção. O índice vai garantir um nível de 100%? Não, um índice adequado. Eu preciso construir um indicador científico que dê este respaldo. Estamos selecionando 5% porque chegamos à conclusão de que 5% garante um índice adequado de proteção. O que não pode é eu dizer o seguinte, eu estou selecionando 5% porque a minha capacidade é só para isso. Então esse que é o problema. A gente estabelece o índice pela capacidade presente. Esse está errado. Nós temos que colocar o índice adequado e colocar capacidade para atender. Então a gente não pode ficar, de alguma forma, subordinado às carências. Né? Claro que isso faz parte do processo, que a gente precisa enfrentar essa questão. Agora, ninguém substitui a sensibilidade do auditor
na hora de verificar. Ninguém substitui isso, nenhum sistema. Por mais informatizado que seja o controle, ninguém substitui a percepção individual e humana da pessoa que percebe ali o ilícito e pode atuar. Todas as grandes fraudes foram descobertas assim, por pessoas, não por sistemas. Antônio, concluindo. Em relação aos cães farejadores, muita gente não tem a noção de como foi difícil implantar isso dentro da Receita Federal, dizendo que isso era trabalho de polícia e não da Receita. Como que se controla uma aduana se você não tem essa ferramenta? E muitas vezes o cão é utilizado como uma ferramenta complementar, ou seja, numa investigação se suspeita de uma carga, pelo valor da carga, pela logística e várias outras indícios, e aí leva o cão até aquele container para que ele, né, dê ali a sua opinião, né, sobre aquele container. E assim tem funcionado muito bem, e a aduana brasileira tem apreendido droga muito mais do que muitas polícias. Tá? Então isso é fundamental. Em relação a índices, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de índice. Eu perguntaria qual é o índice que mediria, vamos dizer, o controle das nossas fronteiras? Seria o aumento das apreensões? Não, pelo contrário, se está aumentando é porque está ficando cada vez mais. Não quer dizer que é eficiência nossa. É a diminuição? Temos que analisar a situação. Pode ter diminuído a apreensão porque nós diminuímos a nossa força de trabalho. Né? Chegou um absurdo de ter um índice nos depósitos de mercadorias apreendidas que era redução de estoque. Aí os delegados e inspetores brigavam, olha, vocês estão apreendendo muita mercadoria e eu tenho um índice e a obrigação de diminuir meu estoque. Quer dizer, não é rotatividade, é diminuição de volume, de quantitativo. Então, índice é algo preocupante, dependendo da forma como ele é analisada. Né? O que nós precisamos na aduana? Nós precisamos de uma aduana forte, uma aduana que tenha ferramentas, que tenha tecnologia, mas que tenha ali a presença do auditor fiscal como autoridade que vai dar a palavra final, que vai usar essa inteligência e esse aprendizado ao longo da vida para poder, né, prestar um bom serviço ali para a aduana brasileira e para a sociedade. Obrigado. Vamos ao último questionamento agora. Walter Miranda. Viu, Curti? Também Seguridade Social, né? Seguridade. A minha é Seguridade. Isso. É comércio exterior ou Seguridade Social, um dos dois temas. Pode. Tá legal. Eu queria estar vendo aí com os colegas, eu sou ex-previdenciário, e eu fui um grupo de uns 20% que não concordou de maneira alguma com a questão da fusão que o Lula fez do fisco. Não agradou, eu e alguns colegas. Mas a maioria estava preocupada, já prevendo a privatização, que é acabar com a Previdência, e acabar com o Ministério da Previdência Social, como aconteceu agora com o vice da Dilma, que continuou no poder. Então acabou com a Previdência Social, tudo esquematizado. Agora estão atacando o INSS, estão destruindo. INSS digital, privatização, e está arrebentando o INSS também. Mas a preocupação na época é que a gente falava o seguinte, olha, eles vão pegar a grana, que é arrecada aqui, leva para lá, e a gente lutava, esse grupo lutava para trazer da Receita Federal, PIS, COFINS, lutar para ter um Ministério da Seguridade Social, entendeu? E ter lá o caixa próprio da Seguridade Social para evitar, para não jogar por terra aquela luta de 88 na Constituição, quando a gente lotava Brasília, né? Saudade daquela época, né? O PT também, eu estava no PT, a gente aqui, Lula lá, brilha uma estrela. E a gente justamente torcendo para que a gente preservasse aquela luta que nós tivemos em 88.
que lotamos aqui, dissemos 100 mil, 80 mil, 50 mil trabalhadores para cá. Mas o que a gente está vendo agora? Aquilo que a gente previa está acontecendo, certo? É refis em cima de refis e vai pegando dinheiro. Agora até a greve dos caminhoneiros também pegando dinheiro da Seguridade Social, certo? Então vai aqui 30 segundos. Vai aqui a pergunta. O que os colegas, como é que o colega vê isso? Tá? Se foi, a avaliação se foi positiva, alguma coisa assim, está vindo para a Receita Federal, está fazendo um desmonte, metendo a mão mesmo o dinheiro da Seguridade Social. Como é que os colegas veem isso? E dentro está também a reforma da Previdência Social que vai voltar. Os caras não desistiram. É isso. Geraldo. Bom, a minha primeira parte da resposta é a estruturação administrativa do Estado, né, ela não pode ser confundida com a existência ou não da prestação de um serviço público ou da existência ou não da previdência social no Brasil, né? Não deveria, né? Esse é o mote, né? Agora, tudo que o colega referiu, dizer que não concordo com ele não é possível. Eu concordo, sim. Eu acho que está havendo um desmonte da previdência social. Eu acho que sim, ele elencou uma cronologia que mostra o que está sendo feito com a Previdência, né? Mais recentemente, esse evento dos caminhoneiros, ficou muito claro que a questão do recolhimento da contribuição previdenciária é de fim, para o governo de agora, é de fim meramente arrecadatório, né? Na medida em que ele restabeleceu a cobrança da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento para alguns setores, né? Para tapar o buraco das contribuições COFINS, PIS e CID que ele perdeu nos combustíveis. Então, ou seja, foi um critério meramente arrecadatório. Tá? Se verifica também, né, aquilo que nós já comentamos aqui hoje, a questão da utilização do poder, né, vamos dizer assim, dos players da economia, de forma a ficar numa posição privilegiada de não recolher tributos. Uma das coisas que foi obtida pelos caminhoneiros, e não se diz caminhoneiros, mas para as empresas de transporte, foi que eles não foram onerados na folha de pagamento, né? Então, assim, tudo que o colega referiu, eu não tenho como discordar, pelo contrário, concordo, né? Mas acho que ainda é possível a gente construir dentro da Receita Federal uma casa que, trabalhando em paralelo com a arrecadação de impostos e contribuições, consiga orçamentariamente apartar o que é da Previdência e se poder, então, fazer um cálculo adequado se existe ou não existe o déficit, o alegado déficit da Previdência. Tá? Então, eu acho que assim eu respondo a pergunta. Acho que o financiamento da Seguridade é um desafio permanente, eu acho que é um desafio que a gente precisa enfrentar. Não há dúvida de que é preciso desonerar o consumo numa reforma tributária e boa parte do financiamento da Seguridade está lá no consumo, PIS, COFINS, que precisa de alguma forma ser transferido para outras bases, né? Seria a base renda, base patrimônio, base setores, alguns setores diferenciados, agronegócio, bancos ou setor de mineração, por exemplo. Também não há dúvida de que o pilar fundamental do nosso Estado Social é a Seguridade. Isso está lá na Constituição, é isso que define o nosso Estado Social, é a Seguridade. É saúde, assistência e previdência. Isso define e mais o trabalho e a educação. Então, mas basicamente a Seguridade é que define o nosso Estado como modelo de Estado de bem-estar. Se terminar a Seguridade, termina o Estado de bem-estar. Então, na verdade, o enfrentamento, os ataques que a Seguridade enfrenta, tem muito mais relação com o enfrentamento do modelo de Estado. Ou seja, ao terminar a vinculação orçamentária, por exemplo, tributária para a Seguridade, das fontes exclusivas para a Seguridade, se inviabiliza a Seguridade e, consequentemente, se inviabiliza o próprio modelo da Constituição. E não há outro caminho senão o Estado mínimo. Então, isso tudo faz parte do processo de desconstrução do Estado de bem-estar. Administração tributária. E aí entra a questão,
Qual o papel da administração tributária diante do fato de que cabe a ela garantir a arrecadação das fontes vinculadas à Seguridade e também das fontes não vinculadas. E aí que vejam que a autonomia da administração tributária é muito mais relevante, porque se ela não tem autonomia de atuação, ela passa a ser muito mais cobrada do ponto de vista pragmático mesmo governamental para arrecadar as receitas não vinculadas. Porque toda receita vinculada é uma receita a menos à disposição do Estado, do governo. Então, a administração tributária, a independência e a autonomia da administração tributária é importante também para garantir que o direito da sociedade à seguridade seja preservado com a alocação adequada de recursos na arrecadação dessas fontes, né, vinculadas. Né? A vinculação orçamentária, que foi uma grande conquista da Constituição de 88, a vinculação de receitas à seguridade, né, e que poucos países praticam, né? Esta vinculação é que garantiu aquele crescimento que eu falei lá no início, que nós saímos de 1990 de 12% do PIB para 20% do PIB. E vejam que o congelamento dos gastos de 2016, ele praticamente acabou com isso. O enfrentamento a esse congelamento, a reversão desse congelamento, é fundamental para preservar a seguridade. Nós acabamos com a vinculação orçamentária quando a gente aceitou congelar os gastos sociais. Ou seja, não interessa se eu vou arrecadar mais, o gasto está congelado. Não interessa se eu vou arrecadar mais contribuições sociais, o gasto está congelado. Vejam que a gente criou um mecanismo onde não há outro caminho senão o Estado mínimo. Ou a gente reverte o mecanismo. E aí a importância de termos administração tributária independente e auditores fiscais com responsabilidade social, ou seja, que percebam isso e atuem perante a sociedade para reverter isso. Ok. Marcelos. Bom, eu concordo com o Walter, a gente tem sofrido, a Seguridade Social tem sofrido sucessivos ataques, talvez o maior tenha sido a desoneração da folha de pagamento, que no fundo é a desoneração da contribuição patronal. Para compensar, a União prometeu que faria essa compensação com recursos do Tesouro Nacional. É evidente que, ao fazer isso, você retira recursos de determinados gastos e torna ainda mais... Se esse financiamento, se essa compensação for feita com tributos regressivos, com impostos regressivos, como costuma acontecer, já que 50% da arrecadação é sobre consumo, você acirra ainda mais a distribuição de renda, ou seja, você tem uma perda relevante da arrecadação do regime geral, compensa com recursos de outros impostos, de imposto regressivo, e torna o sistema ainda mais perverso, mais regressivo. Ou seja, a regressividade alimentando a própria regressividade. Depois tivemos, mais recentemente, a desoneração da CID, que tem também um impacto não só sobre a Previdência, mas traz um impacto muito grande para as finanças do Estado, uma vez que parcela desses recursos são distribuídos aos estados. No caso do Maranhão, nós perdemos 42 milhões de reais. E há ainda, como se isso tudo não bastasse, há um projeto de reforma tributária, que me parece que tramita no Congresso, que na busca de tornar o sistema mais regressivo, unifica determinados impostos e contribuições, entre eles o PIS e a COFINS. Ou seja, tendencialmente, o sistema, o regime geral, perderia parcela dos recursos dessas duas contribuições. Então, assim, é desafiador o quadro quando a gente pensa em termos de regime geral da Previdência Social, e eu acho que nós todos, como servidores públicos, temos que ficar atentos a essa situação. Até mais que a situação dessas perdas é preocupante a médio prazo. O sistema, talvez, sem algumas fontes de recursos, não tenha condição de sobreviver. Bom, o grande problema da Previdência sempre foi o desvio de aplicação dos recursos.
desvio de finalidade da aplicação dos recursos. Desde a Constituição, né, a criação da Previdência, no início, imagina, muita gente contribuindo e pouca gente se beneficiando disso. Era para esse caixa ir crescendo, crescendo, mas desde o início, né, tá sobrando dinheiro ali, vamos tirar. E hoje tem toda essa cultura aí de se acabar com a Previdência, dizendo que a Previdência é deficitária. Bom, está tendo um desmonte? Sim, isso é claro. E eu pergunto, de quem é o interesse de privatizar a Previdência? Será que é do governo, para ter um governo mais enxuto? Será que é da sociedade? Ou será que é do sistema financeiro? Quem vai lucrar com isso, criando a Previdência complementar? Quem vai lucrar? Qual segmento do mercado vai lucrar? Então, a intenção é clara e é muito maior do que qualquer argumento que se usa para convencer a sociedade de que aquilo é um procedimento que seria melhor para o país, né? Então, a preocupação é essa, né? Nós, como servidores públicos e como, né, e cada um como cidadão, eu acho que tem que se preocupar com isso, de mostrar isso para a sociedade, da importância de se ter um mínimo de garantia quando você chega numa idade mais avançada, quando você teria o direito de descansar um pouco e ter um recurso para ter uma vida mínima, né, e que estão tirando esse direito. Geraldo. Com a ajuda do Walter. Então, o Walter, que me parece que ex-previdenciário, como ele disse, no início a Previdência Social estava assentada sobre 3 pilares. A participação do financiamento da Seguridade Social se daria parte pelo Estado, parte pelo empregador e parte pelo empregado. O Estado desapareceu. O empregador foi desonerado. E aí ficou um pendurado no pincel, né? Então, é o desmonte que foi comentado aqui na mesa, né? Então, nada mais, eu acho que é necessário dizer em razão disso. Muito obrigado.